ficar para todo sempre, para a eternidade, porque Jesus, ele vai estar para toda a eternidade. E quem quer estar com Jesus para a sua eternidade? Todos nós. Eu pergunto aqui, quem quer o reino de Deus, quem quer o reino dos céus? Vai ser unânime, todos vão querer. Mas para querer morar no céu, para querer estar com Jesus naquele grande dia, nós temos que todos os dias carregar a cruz. Nós temos que todos os dias renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos pecados, renunciar às inclinações da carne, para que nós possamos estar na eternidade com o Pai. Amém? E a palavra vai dizer também que o mistério é tão grande, que Jesus aqui fala neste evangelho, que nem mesmo ele, nem mesmo Jesus, nem mesmo os anjos sabem que hora vai vir Jesus. Nem o próprio Jesus, ele sabe qual o dia da volta dele aqui na terra. A palavra está dizendo aqui, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, nem Jesus. Quem só sabe do dia em que Jesus voltará? Somente Deus. Somente o Pai sabe a que dia Jesus vai voltar. Então nenhum de nós sabemos a que hora, a qual instante. Jesus pode vir daqui a 10 minutinhos. Jesus pode vir daqui a 10 minutinhos. Se chegar, vir daqui a 10 minutos, glória a Deus, porque todos nós estamos aqui adorando ao Senhor. Todos nós, quando chegamos aqui, oramos pela remissão dos nossos pecados. Todos nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome de Deus. Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Que a igreja possa estar pronta, que a igreja possa estar preparada. E aí, quando nós vemos em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13, existe a parábola das 10 virgens. Creio que é uma passagem muito conhecida, que os irmãos devem conhecer esta palavra. Então Jesus, ele vai começar dizendo que nós temos que nos espelhar nas 10 virgens, porque semelhantemente será no reino de Deus, para alcançar o reino de Deus, o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que existem 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, e algumas versões dizem nécias. As 5 virgens prudentes carregavam azeite para manter acesa as lamparinas, porque todas elas estavam aguardando a vinda do noivo. Já as virgens, as 5 virgens nécias, as virgens loucas, ela vivia de qualquer jeito. Ela não carregava o azeite. Ela trazia a lamparina, mas não trazia o azeite. E o azeite, meus irmãos, é a presença de Deus. O azeite simboliza a presença de Deus. Então a prudente, ela atrai a presença de Deus para onde ela for. Até que estas 10 virgens dormiram. E eis que uma voz clamava: vem aí o noivo, vem aí o noivo. Aí as 10 virgens, ou quer dizer, as 5 virgens prudentes, já estavam com a lamparina acesa, só aguardando o noivo chegar. Já as 5 virgens nécias, loucas, já estavam com as suas lamparinas apagadas. E foi até as 5 virgens prudentes para pedir a ela um pouco de azeite. Mas aí as 5 virgens prudentes disseram: eu não posso te dar o azeite, porque vai faltar para mim e vai faltar para você. Mas você pode ir até a venda e comprar azeite. As 5 virgens nécias, loucas, que vivem de qualquer jeito, foi até a venda comprar o azeite para acender as lamparinas. Mas, meus irmãos, já foi tarde, porque aquelas 5 virgens prudentes, o noivo chegou e elas entraram na porta para estar com o noivo. Enquanto que as 5 virgens nécias, loucas, que foram à compra do azeite, que não estavam preparadas, que estavam vivendo de qualquer jeito, ela chegou até a porta, ela bateu na porta, bateu na porta, bateu na porta.
Eu não te conheço. Eu não te conheço. E aí, meus irmãos, essa palavra nos mostra claramente como nós devemos estar todos os dias nos preparando para a vinda do noivo, que é Jesus. Nós temos que estar com as nossas lamparinas acesas, nós temos que carregar dentro de nós o azeite, a presença de Deus. E se você for no capítulo 25, no versículo 13, que é o último versículo desta palavra, vai ter justamente o tema desta ministração. Jesus ainda vai responder: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora o vosso Senhor há de vir, há de chegar. Então nós, igreja, enquanto igreja de Cristo, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar, o quê? Nos santificando todos os dias. A santidade não é coisa do passado, não. A santidade não é coisa do Velho Testamento, não. A santidade requer da tua igreja todos os dias, porque a igreja tem que estar santa, irrepreensível, porque o Senhor Jesus nos chamou como nação eleita, o povo santo, o povo de Deus. E nós temos que nos santificar, obedecendo a palavra de Deus. Amém? E aqui nessa passagem nós vimos que ele vai trazer uma comparação com o dilúvio da arca de Noé. O mesmo aconteceu lá. As pessoas estavam tendo uma vida normal, como ele fala aqui na palavra: comia, bebiam, casavam, dava-se casamento. Mas quando chega a hora do Senhor, quando a ira de Deus é manifesta sobre a terra, somente Deus sabe a hora certa. Então Deus já havia preparado Noé, porque Noé vivia em santidade. Noé, ele vivia obediente à palavra do Senhor, e Deus deu a instrução para Noé construir a arca. E do que Noé construiu a arca, quando a arca ficou pronta, Noé entrou. E quando Noé entrou na arca, veio o grande dilúvio. E aquele grande dilúvio destruiu toda a terra que estava suja de pecado, que estava suja de impureza, de imundícia. Então, meus irmãos, não há a hora certa, a hora que Jesus voltará. E já está escrito, já é certo, a volta de Jesus vai acontecer, porque a palavra de Deus é fiel, ela jamais volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Então, se ele já determinou que haverá a volta do Senhor Jesus para julgar os vivos e os mortos, para fazer o juízo final, esteja certo de que isso vai acontecer, isso vai se cumprir. Amém? Amém, glória a Deus. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Temos que todos os dias examinar a nós mesmos, porque nós somos inclinados para a carne, nós somos inclinados para o pecado. Mas quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, pedimos perdão ao Senhor, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Ele vai nos perdoar, Ele vai te dar mais uma chance. Agora, tem que haver arrependimento. Você também não pode estar no comodismo, achar que eu posso levar a vida de qualquer jeito, porque hoje existe até mesmo pregações que estão legitimando o pecado, dizendo que a graça já foi dada. Meu Deus. Que você pode fazer o que você bem quiser. Sim, a graça já nos foi dada. Jesus já morreu pelos nossos pecados. Jesus já morreu por mim e por você. Mas nós temos que todos os dias atrair a graça de Deus, a graça de Jesus para as nossas vidas. Porque está escrito na palavra: ser santo como vosso Pai é santo. Aleluia. Nós vamos ver nesta noite que Deus quer de nós é santidade, irmãos. No céu não entra de qualquer jeito, não. Então, se nós queremos o reino de Deus, se nós queremos o reino dos céus, nós temos que perseverar. Enquanto houver vida, nós temos que perseverar na presença de Deus, para que, assim como Jesus venceu o mundo,
nós também podemos vencer o mundo com Jesus. Amém? Deus, aleluia. Deus quer a nossa santificação. Mateus capítulo 5, versículo 48. A palavra de Deus diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então está escrito na palavra de Deus. Para aqueles que são adeptos, dizendo que isso aí era na lei, isso aí era no Antigo Testamento. Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Mateus 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então nós temos que todos os dias buscar o quê? A nossa perfeição. A nossa perfeição que está em Jesus. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós temos que ser o espelho que reflete a imagem de Jesus. E como assim, irmão Joel? Nas nossas atitudes, nas obras de nossas mãos. Não é levando uma vida de qualquer jeito que nós vamos ser espelho que reflete a Jesus. Muitas vezes a gente acha que pecado é só adultério, roubar, matar. É pecado, mas também o pecado muitas vezes está na nossa língua, de estar julgando o irmão, condenando o irmão. Muitas vezes você usa a sua língua para mentir, muitas vezes você usa a sua língua para falar palavras torpes, gírias, palavrões. Muitas vezes você também peca com o coração duro, que não sabe perdoar o irmão. Muitas vezes você peca até mesmo por não querer ajudar o próximo. Você não compadece do sofrimento do irmão. Então nós temos que ser imitadores de Jesus. Como é que Jesus agiria? O que é que Jesus espera de nós? É difícil, nós sabemos que é difícil. Mas quando nós determinamos a ter uma vida com Jesus, nós temos que nos esforçar para agradar o nosso Pai, para agradar o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é que a palavra de Deus nos revela aqui? Deus quer que nós sejamos santos, como o nosso Deus é santo. E aqui ele fala também, nós temos que ter boas obras, porque nós seremos julgados pelas nossas obras. Se nós semeamos as obras do mal, com fofocas, com idolatria, adorando as coisas do mundo, adorando até mesmo determinada pessoa, você talvez ama mais uma pessoa do que a Deus, porque você deixa de agradar a Deus para agradar o homem. Se você também peca, com o coração duro, coração tão rancoroso, guardando mágoa, não sabendo liberar perdão, então tudo isso você está fazendo as obras do mal. Você está fazendo as obras do mal. Mas se você faz as obras de Deus, você tem amor no teu coração, você ama o teu próximo como a ti mesmo, você sabe perdoar, você sabe ser misericordioso, você sabe usar sua boca para falar bênçãos, palavras de edificação, não julgando o irmão, porque muitas vezes o irmão cai em pecado, em vez de você ajudar o irmão, você apedreja, você condena. Não sabe você o que o seu irmão passou. Muitas vezes o irmão caiu em pecado, não porque ele quis, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados e as potestades. É o inimigo que está por trás da vida daquele irmão. Então, nós temos que fazer o bem. Se o irmão caiu no pecado, ore para o irmão se libertar, ore para o irmão se voltar, se render aos pés de Jesus, ao invés de apedrejar, de condenar. Nós temos que semear as boas obras. Nós temos que semear as boas obras. E aqui ele fala, andai em temor. Andai em temor.
E o que é temor? Temor é você ter medo da repreensão de Deus. Ou seja, é você dizer: eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar a Deus. Aleluia. Eu não vou fazer essa atitude porque vai desagradar a Deus. Eu não vou mentir porque a mentira agrada ao diabo e não agrada a Deus. Isso é o temor. Mas se for aquele pecado que está enraizado dentro de você e você não consegue se libertar deste pecado, ore a Deus. Deus, tire isso de mim. Deus, me ajuda, Deus, a viver livre deste pecado. Porque você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer. Porque o Espírito Santo, ele está para nos convencer do pecado e da justiça. É o Espírito Santo que vai lhe transformar. É o Espírito Santo que vai lhe tornar santo. É o Espírito Santo, já vai ser o Espírito Santo que vai lhe tornar santo. Então nós temos que todos os dias andar em temor. Dizer: não, eu não vou por este caminho porque este caminho eu vou me perder. Eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar a Deus. Amém? E durante todo o tempo da vossa peregrinação, então todo o tempo, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver aqui na terra, vocês têm que perseverar na santidade. Perseverar na santidade, em agradar a Deus, em agradar o Espírito Santo, para que naquele dia, quando Jesus voltar, você esteja pronto, você esteja preparado para viver a glória eterna com Deus. Amém? Amém. Confissão de pecados. Você tem que confessar os seus pecados. Não adianta você apenas pecar e cruzar os braços, acomodar com o seu pecado. Não. Você tem que mostrar o verdadeiro arrependimento. Ô irmão, como é que eu vou ter esse verdadeiro arrependimento? Quando você se aquebrantar. Quando você se humilhar aos pés de Jesus, quando você reconhecer: Jesus, eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, Jesus, eu não mereço nada, Jesus, eu não passo de um pouco de pó, sou tão pecador, Jesus. Mas me livra, Senhor, me livra do mal, me liberta deste pecado que me escraviza todos os dias. Jesus, eu não quero mais viver esta vida de pecado. Você está se quebrantando, você está se humilhando, você está na dependência de quem? Na dependência de Jesus. Você reconhece que só Jesus te salva. Você reconhece que só Jesus te salva. E é só Jesus mesmo para te salvar. Porque Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Aleluia. Só Jesus pode fazer por você o que ninguém pode fazer por você. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se dissermos que nós não temos pecado, nós estamos o quê? Mentindo. Nós estamos mentindo para com o nosso Deus. Primeiro estamos mentindo para nós mesmos, e depois nós estamos mentindo para o nosso Deus. Nós temos que confessar que nós somos pecadores. Nós temos que confessar os nossos pecados, porque a palavra de Deus diz: quando você confessa o seu pecado a Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, quando você confessa ao Pai os seus pecados, Ele vai te perdoar. Ele vai agir de misericórdia, porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Amém? E ainda em 1 João capítulo 2, versículo 1 vai dizer: meus filhinhos, olha o amor de Deus para a tua vida. Preste bem atenção nessa palavra. Olha o amor de Deus para com a tua vida. Ele chama meus filhinhos. Palavra carinhosa de Deus para com a tua vida: meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o que é que Deus quer de nós? Que nós não venhamos pecar. Não pequeis. E Ele fala aqui: e se alguém pecar, repare bem, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então ele fala: não pequeis. Mas se você pecar, existe um advogado para te defender. Existe um advogado que vai pegar as suas dores, que vai pegar a tua confissão de pecados, vai levar a Deus, vai dizer: Pai, perdoa. Pai, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que faz. Pai, haja de misericórdia com esta vida. Então ele dá a regra é: não pequeis, desvie-se do mal, desvie-se do pecado. Mas se você se deixar ainda se influenciar pela carne, porque a carne é fraca, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Se você pecar, você tem um advogado justo, Jesus Cristo, que vai te defender, que vai perdoar os teus pecados e vai confessar o teu pecado ao nosso Deus para te perdoar, para agir de misericórdia para com a tua vida, porque Ele é o advogado fiel, é aquele que pode interceder por mim, por você perante ao nosso Deus. Ele é o intercessor que vai levar as nossas aflições, que vai levar as nossas dores, que vai levar os nossos pecados diante de Deus e dizer: Pai, perdoa. E Deus vai perdoar os teus pecados. Deus vai agir de misericórdia, porque Deus, Ele te ama. Deus não quer a tua condenação, Deus quer a tua salvação. Amém? Maravilhoso. Despojais do velho homem e revistais do novo homem. Em Efésios 4, versículo 22 e 24 vai dizer o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmão, o que é que essa palavra me diz? Essa palavra vai dizer o seguinte: se você vive uma vida hoje de pecado, uma vida distante de Deus, ou até mesmo aqueles que estão na igreja, que ainda carrega as marcas, as vidas de pecado, as marcas do passado, que ainda não verdadeiramente se converteu, a palavra de Deus diz que vós vos despojeis do velho homem. Então todos os dias nós temos que despojar deste velho homem. Às vezes não, nós que estamos até mesmo na igreja, que buscamos ao Senhor, muitas das vezes nós temos resquícios desta vida de pecado, coisas que a gente fazia no passado, que às vezes ainda está impregnado em nós. Às vezes é na forma de a gente pensar, às vezes é na forma de a gente julgar as pessoas, condenar as pessoas, apedrejar. Então são coisas que você fazia antes, no passado, mas que você ainda carrega. E aqueles que ainda não aceitou Jesus como Salvador da tua vida, da tua alma, esses é que precisa mesmo se despojar do velho homem, porque esse está numa vida de engano, numa vida de pecado, numa vida que está muito distante de Deus. Então para isso tem que se despojar da velha criatura, do velho homem, e se revestir do novo homem. O que quer dizer isso, revestir do novo homem? É você buscar a presença de Deus, é você buscar o Espírito Santo, porque como eu disse, quem vai te santificar é quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai lhe fazer um novo homem ou uma nova mulher. É o Espírito Santo que vai fazer você deixar aos pouquinhos, porque não pense que essa transformação vai ser repentina, que essa transformação vai ser no estralar de dedo. Não pense que vai ser assim. O Espírito Santo que convence você do pecado, o Espírito Santo que convence você da justiça, é que vai aos poucos lhe santificando. Você vai deixando essa vida de pecado, você vai deixando as práticas erradas deste mundo e vai viver o melhor de Deus. Se eu perguntar aqui a cada um de nós como você era antes de aceitar Jesus e como você é hoje, todos aqui vai ter um testemunho. Todos vai ter aqui algo que você fazia antes e hoje você não faz mais.
No meu carro, antes eu só ouvia músicas do mundo. Hoje, se você entrar no meu carro, é só músicas de Deus, é só louvores. Então já é um testemunho. Fora outras e outras coisas que nós fazíamos antes e hoje não fazemos mais. Amém? Então, nós temos que nos despojar do velho homem. E quando eu falo velho homem, é aquela velha criatura pecaminosa, aquela velha criatura que não adorava a Deus, que alimentava as coisas deste mundo, que alimentava as coisas da carne. Amém? Porque nós vamos ver ainda hoje que quem faz as coisas, as obras da carne, as obras deste mundo, desagrada a Deus. Amém? Amém. E aqui ele fala, revistais do novo homem segundo, a verdadeira justiça e santidade. Então você foi criado, quando você aceitou Jesus como Salvador da tua vida, você foi criado novamente por Deus para ter uma vida verdadeiramente de justiça e santidade. Então quando você aceita Jesus, não é para você estar fazendo a mesma coisa que você fazia no passado, quando você não aceitou Jesus. Como eu disse, é claro que nesse processo você ainda vai ter resquícios, vai fazer ainda algumas coisas que você estava fazendo antes, mas tem que haver mudança, tem que haver o que a gente chama de novidade de vida, tem que haver uma mudança de dentro para fora. Não adianta você dizer que aceitou Jesus e viver do mesmo jeito, não. Não adianta você confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, e não haver mudança em você. Não haver mudança. Tem que haver atitude, tem que haver mudança de vida. E uma vida com Cristo é uma vida de renúncia. Você todos os dias tem que renunciar, crucificar a tua carne para viver a Cristo Jesus. Amém? Abandoneis as obras da carne e andais em espírito. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está bem claro, está bem claro. A carne se opõe ao espírito. Você não pode viver uma vida de estar alimentando o espírito, ou seja, fazendo as obras do Espírito Santo, e ao mesmo tempo você está fazendo as obras da carne. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus diz que se opõe um ao outro. Não se pode você agradar o Espírito Santo e agradar a sua carne. Ou você agrada o Espírito Santo, ou você agrada a sua carne. Ou você agrada também, você agradando a sua carne, você está agradando o diabo. Amém? Então ele fala que andai em espírito. O que quer dizer andai em espírito? Andar em espírito é você estar obediente a Deus, é você estar fazendo as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, não fazendo as obras da carne, porque nós vimos aqui que as obras da carne desagradam a Deus, desagradam o Espírito Santo. Você tem que alimentar as obras de Deus. Andar em espírito é isso, é andar em verdade, é andar em verdade e em justiça. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas 5, versículos 19 ao 22. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, que é o desejo compulsivo sexual, idolatria, que é adorar outros deuses, ou seja, não só adorar outros deuses, você adorar qualquer coisa neste mundo acima de Deus. Então qualquer coisa que você adora acima de Deus é idolatria. Feitiçaria, inimizades, porfias, que é, você está como é que se diz, em conflito com as pessoas,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutomanias, que é o pecado da gula, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. A leitura é até cansativa, mas eu não quero que você se apegue muito a isso. É você entender que quando você faz as obras da carne, que aqui nós temos aqui um rol que é exemplificativo, ou seja, é um exemplo de coisas pecaminosas. Mas nós vemos na Bíblia outros pecados, que é não julgar, é não falar palavras torpes, é o pecado dos olhos, os olhos maus, certo? O pecado do pensamento, você às vezes alimenta um desejo no seu pensamento, que é pecaminoso. Então, você fazendo essas obras da carne, como está escrito, não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Você tem que fazer o quê? As obras do Espírito. Aí você pergunta, irmão Joel, que obras do Espírito são estas? Os frutos do Espírito Santo. É você ter amor, é você ter paz, longanimidade, que é paciência. Nós temos que exercitar a nossa paciência. A paciência com Deus. Né? Nós temos que ter mansidão. Então aqueles que são mais brutos, que são mais, se ira facilmente, peça a Deus mansidão, domínio próprio. Você tem que dominar as suas atitudes, né? A bondade, a benignidade, a misericórdia, tudo isso são frutos de Deus, são frutos do Espírito Santo, são obras de Deus, obras do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém, glória a Deus, aleluia, Pai. Gálatas 5, versículo 24 e 25. E os que são de Cristo, olha aqui, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, se você aceitou Jesus como Salvador da tua vida, você morreu para os seus pecados, você crucificou a sua carne, você crucificou todos os seus pecados para viver com Cristo Jesus. E aqui fala que nós temos que viver em espírito e andar em espírito. Qual é essa diferença? Viver em espírito é uma vida de oração, é uma vida de jejum, de consagração ao nosso Deus, é você estar buscando o Espírito Santo, é viver em espírito. Viver em espírito é isso, é uma vida com Cristo, é uma vida de comunhão com Deus. Amém? Amém. E andar em espírito é fazendo as obras do Espírito Santo. Amém? Porque você tem que andar em verdade. Você tem que andar em verdade. E a verdade é o quê? A palavra de Deus. A verdade é Jesus. Amém? Buscai o Espírito Santo, pois este vivifica. Então, se você pergunta, irmão Joel, como é que eu posso ser santo, Joel? Como é que eu posso viver em santidade? Buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, porque é Ele que te traz vida. O pecado leva à morte. O pecado leva você à morte. O pecado leva você à condenação. Mas quando você busca o Espírito Santo vai te dar vida, vai te dar vida eterna, vai te dar vida em abundância, a vida com Jesus, porque você irá ver Jesus Cristo em glória para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Mas para isso tem que atrair a presença de Deus para a tua vida. Para isso tem que buscar o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz em Romanos 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Olha aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ou seja, nós não teremos a condenação, nós não sofreremos a condenação se nós temos uma vida com Jesus. Porque se nós fazemos as obras da carne, a palavra diz aqui, se nós fazemos as obras da carne, nós
iremos morrer para toda a eternidade, nós sofreremos a condenação. Mas se nós fazemos as obras do Espírito, o Espírito Santo vai te dar vida e a vida eterna. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então você não vai andar mais alimentando a sua carne, você vai andar alimentando o Espírito Santo. Glória a Deus. E no versículo 5 vai dizer: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte. A inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Entendeu? Então, quando você alimenta as obras da carne, vai te levar à condenação, vai te levar à morte. Se você alimenta as obras do Espírito Santo, as obras de Deus, que são os frutos do Espírito Santo, você vai ter vida e paz. E se você verdadeiramente nasceu com Jesus, se verdadeiramente você aceitou Jesus como Salvador da tua vida, da tua alma, você não anda mais segundo a tua carne, você anda segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha aqui: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você está dando mais espaço para a carne, se você alimenta a sua carne, que é o pecado, você está desagradando a quem? A Deus. Amém? No versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, você tendo a presença de Deus, você tendo a presença do Espírito Santo dentro de você, você vai ser chamado de filho. Filho, você vai ser propriedade de Deus. Amém? Amém. E se você é de Deus, você não pode estar alimentando as obras da carne, porque leva à morte. Você tem que alimentar as obras do Espírito Santo. Amém? Amém. Hoje a pregação é diferente, hoje a pregação é um estudo. Mas nós temos que estar meditando na palavra de Deus, porque é ela que vai trazer a nossa salvação. Então, nós temos que estudar a palavra de Deus, para que não venhamos cair até mesmo em interpretações que hoje o mundo está oferecendo tanta interpretação errônea, errada da palavra de Deus, que com certeza, se nós alimentarmos este tipo de pregação, nos afasta do Senhor. Amém? A palavra de Deus, para terminar, diz: estáis selados com o Espírito Santo. Em Efésios 4, versículo 30 vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meus irmãos, Deus prometeu a todos, Deus prometeu à tua igreja que derramaria o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo, Ele voltou para o Pai, voltou para o céu, subiu aos céus, Ele deixou o Consolador, Ele deixou o Espírito Santo, para que todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador da tua vida, irá receber a promessa de Deus, que é o Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala que você foi selado com o Espírito Santo. O que quer dizer isso, selado? Selo. Quando você vai no cartório, não é um carimbo? Então aqui, quando você tem o Espírito Santo, você recebeu o carimbo de Deus, dizendo: este é meu filho. Jesus, Deus carimbou a tua vida dizendo: este é o meu filho, este é a propriedade de Deus. Quando você recebe o selo, quando você recebe o carimbo de Deus, está dizendo: você é a propriedade de Deus. E a palavra de Deus ainda vai dizer que você está selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. O que é que isso quer dizer, irmão Joel? Que naquele grande dia, quando Jesus voltar, você vai estar com Ele, que você vai estar no reino de Deus, no reino dos céus, porque está selado com o Espírito Santo. É a garantia que Deus dá a você, de que você verá a Jesus em glória, de que você está preparado, você está pronto para o dia da redenção. A promessa de Deus foi derramada na tua vida, a promessa de Deus foi derramada na igreja. O Espírito Santo hoje paira sobre a igreja. Glória a Deus.
Deus. Aleluia, papai. Obrigado, gente, pai. É a promessa de Deus. Você está selado. E você pergunta, irmão, e aqueles que ainda não têm o Espírito Santo? Peça a Deus, ore ao Senhor, busque o Espírito Santo. Você vai sentir algo sobrenatural da parte de Deus. Você vai sentir a presença, vai sentir o Espírito Santo na tua vida. E você vai receber este selo, esta garantia de que você está pronto para o dia da redenção. Mas no início desta palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Porque você entristece o Espírito Santo de Deus alimentando quais obras? As obras da carne, o pecado. Então até mesmo aqueles que já têm o selo do Espírito Santo, como a palavra está dizendo aqui, não entristeça o Espírito Santo. Nós temos que andar o quê? Vigilantes. Nós temos que andar vigilantes, como as virgens prudentes. As virgens prudentes, porque ali mostra que estavam preparadas para a vinda de Jesus. Ela estava preparada para a volta de Jesus. E nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, vivendo em quê? Em santidade, fazendo as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, e não da carne, e não pecar. E para finalizarmos, irmãos, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos revela a volta de Jesus, o reino milenar de Jesus. Os vivos e os mortos estarão diante de um grande tribunal, onde Jesus Cristo irá julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo vai julgar as tuas obras. Que obras você tem feito? Se foi as obras da carne, as obras do pecado, você terá a condenação eterna. Você vai ser lançado no lago do fogo eterno, onde irá choro e ranger de dentes. Mas se você alimenta as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, quando você preserva a tua santidade, uma vida em obediência à palavra de Deus, você alcançará o reino dos céus, a vida eterna. Então, meus irmãos, assim como aquelas virgens estavam ali, as 5 virgens prudentes que aguardavam o noivo chegar, e vigiando as suas atitudes, preparadas para ter uma vida de obediência a Deus, de santidade, elas foram alcançadas. Elas foram alcançadas e passaram a viver eternamente com o Pai. Mas aquelas virgens, nécias, loucas, não estavam preparadas. Estavam vivendo de qualquer jeito. Podia até mesmo na casa de Deus dizer que adora a Deus, mas tem uma vida desconcertada. Uma vida que está longe de Deus, dos caminhos de Deus. E aí sofrerá a condenação eterna. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse que nós temos que estar com as vestes limpas, alvas, brancas como a neve. Ou seja, quando você pega uma roupa bem branquinha, aquele branco reluzente, você não vê nenhuma mancha nela. É assim que nós devemos estar perante Jesus. Quando Jesus voltar, nós temos que estar com as vestes branquinhas, alvinhas, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Amém? Por isso que nós temos que todos os dias nos arrepender. Se nós pecamos porque a nossa carne é fraca, peça perdão a Deus, arrependa-te. Agora também se esforce para lutar com a vida de pecados, alimentando os mesmos erros. Amém? Então esta é a palavra do Senhor. Peço perdão aí, hoje foi um pouco, confesso, foi prolongado mesmo. Confesso que os irmãos estão até um pouco assim cansados, também o dia foi cansativo, mas é a palavra de Deus. Nós temos que mergulhar, nós temos que estudar, nós temos que meditar na palavra de Deus. Hoje a pregação foi diferente, a pregação Deus quis dar esta aula, este estudo, em nome de Jesus.